Oi, FalaCasters! Tudo bem com vocês? Hoje temos a honra de apresentar o Valdeir de Souza, fundador da Istotec Engenharia e Inovação. Você está com dificuldade para instalar seu ar-condicionado ou precisa fazer a manutenção? Ai, meu Deus, tem que chamar lá o pedreiro. Chama o pedreiro para quebrar tudo aqui. Precisa de pintor? E o cara do Wi-Fi que dá palpite nem sabe às vezes o que está falando. Não se preocupa, a empresa dele tem tudo isso e muito mais. Então, hoje não vamos falar da empresa específica sobre os serviços, vamos falar além disso. Valdeir, ele trabalha desde os 11 anos de idade para ajudar a família. Sonhador desde pequeno. Ele também sonhava em ser jogador de futebol. Ficou curioso para saber essa história? Fique agora no FalaCast. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite e poder trazer um pouquinho da minha empresa e também do meu negócio aqui no FalaCast. É um prazer inenarrável falar contigo. Eu que agradeço. Para começar, é importante entender quem era Valdeir quando tinha 11 anos de idade. A sua história é surpreendente. Fiquei emocionada em saber um pouco da sua trajetória, porque lembra um pouco da minha também, e acredito que as pessoas que vão assistir vão se identificar. Então, fala para nós como que foi a sua trajetória desde o início. Desde o início eu venho de escola pública, né, no geral. Isso limitava muito o que eu tinha de universo para poder sonhar, porque até então a vida se restringia a ir para a escola de manhã, jogar futebol de tarde e somente. Não tinha ambição para poder seguir estudando, não tinha ambição para nada. Porque era um mundo que era paralelo pra gente. Era avesso, pra mim, pelo menos, que vinha de uma origem bem simples, assim, de periferia. E isso foi algo que fez com que até pelo menos os 15, 16 anos de idade, eu tivesse um universo de sucesso somente pautado em jogadores de futebol, MCs, no mundo do funk no geral, e só. Para mim, as pessoas que eram exemplos de sucesso eram somente as pessoas que entraram nesses mundos, nesses segmentos, entende? E isso, para mim, foi muito difícil no começo, né? Porque o meu universo se restringia a isso. Então, não tinha nenhum tipo de ambição. Quando eu vim, ter uma noção do que era uma profissão, eu já estava no segundo ano do ensino médio, que foi quando me foi apresentado o que é você fazer um Enem, o que é um vestibular. O que seria ali, por exemplo, uma profissão de engenheiro, no caso. Isso foi muito tarde, entendeu? E durante todo esse período, né, da minha infância e início de adolescência, foi algo que impossibilitou de ter feito algumas outras coisas que lá na frente, porventura, me fez falta. Mas na sua adolescência você se envolveu com futebol, que era um dos seus sonhos se tornar jogador. Como que foi essa influência ali no início? Sim, no começo, desde novinho, eu treinei em diversas escolinhas de futebol, joguei na várzea. Na sequência, entrei numa escolinha de futebol, fui parar em uma categoria de base do Palmeiras na época. Joguei lá até o sub-15. E assim, foi algo que eu sonhava muito. Tinha que pegar o ônibus lotado para poder sair da Zona Leste e ir até o centro de treinamento. Muitas vezes tinha que pular catraca, como é a vida de muitos dos que vêm de onde eu venho. Mas assim, não sei se foi justamente por não ter todo esse talento ou por não ter tido uma oportunidade mais ampla lá dentro, acabou que eu não consegui dar sequência, até mesmo por questões financeiras na época, porque dentro desse mundo tem algumas coisas que são bem complexas, né? Tipo o quê? Necessidade de empresário, necessidade de investimento. O jogador de base, que, por exemplo, que tem um investimento um pouco mais alto, por incrível que pareça, ele tem mais oportunidades e ao menos que você seja um fora da curva, que você seja um Neymar da vida, é muito difícil. Então, as pessoas veem os jogadores que estão hoje em grandes clubes ou que estão tendo grandes oportunidades, pensam que aquilo dali se restringe a todo mundo. Que todo mundo quer que está lá. E não é bem assim que funciona. É um mundo um pouco mais fechado do que a gente percebe, né? Mas, de resumo, no mundo do futebol, quando deu os 15, 16 anos ali, eu precisei, de fato, escolher entre estudar ou seguir a carreira de jogador, que, no meu caso, pelo menos eu continuo acreditando
E creio que foi somente por conta de falta de talento, que não teve nada além disso, né? Mas continuo sendo muito fanático, amando muito, torcendo pelo meu Palmeiras, inclusive. E hoje eu tenho futebol como um hobby e ainda como uma diversão aos finais de semana, podemos dizer assim. Nada muito profissional, nada além disso. Hoje, se você tivesse a oportunidade de voltar para um clube, você voltaria ou não? Hoje eu já tô com 30 anos, hoje não tenho mais esse grande sonho, sabe? Esse grande sonho é um sonho de um menino que tinha uma cabeça voltada para aquilo, que só pensava no futebol como uma maneira de sucesso, como uma maneira de ser visto, como uma maneira de dar certo, né? Porque, pelo menos, as pessoas mais simples, né? Você dar certo na vida é você conseguir ali dar uma casa para sua mãe, dar um sustento legal para sua família, poder angariar alguma coisa bacana para eles. E na época, eu muito novo, pensava somente nisso como uma alternativa, né? De poder tornar as coisas possíveis. Então, hoje eu vejo somente o futebol como um divertimento. Aproveitando um gancho, você disse que trabalha desde muito novo. Sim. Com 11 anos, inclusive, para ajudar a sua família. E você acabou trabalhando com vendas nesse período. E eu queria que você explicasse melhor como que moldou a sua vida com esse trabalho de vendas. Tá. No começo, né, com 11 anos de idade, só para poder explicar para o público, eu posso dizer que eu venho de uma origem humilde, pobre, mas que eu ainda sou muito privilegiado, porque nunca me faltou nada. Graças a Deus, sempre os itens básicos da vida sempre foram colocados ali, nunca faltou. Graças ao meu pai, à minha mãe, ao esforço dos dois. Então, isso daí eu falo aqui abertamente. Eu sou privilegiado somente por isso. Tá? Tinha um teto para morar, graças a Deus. No entanto, eu precisei trabalhar porque eu queria, por exemplo, comprar uma chuteira diferente. Queria ter uma roupa de marca, que na época era algo que a molecada ficava super animada, né, para poder ter uma Total 90, uma chuteira da Nike. Então, de início, eu comecei entregando ímãs de geladeira, que era aquele famoso imã que o pessoal colava no portão para você pedir gás. Então, tinha um rapaz que, inclusive, jogava bola com a gente, que o pai dele era dono de um depósito de distribuição de gás. E aos finais de semana, a gente se juntava ali para poder distribuir imã. Ali na região ali da Vila Formosa, Vila Ema, Vila Industrial, aqui na Zona Leste, né? E assim eu comecei. Então, eu pegava aquele salário para poder simplesmente comprar alguma coisa que eu não tinha, que o meu ego, desejava naquele momento. Então, eu sempre fui muito determinado nesses pontos, sabe? Referente às vendas, né, que foi o que você me perguntou. Eu fui vendedor de roupas, sim, eu fui aquele carinha que te puxava no shopping, vem aqui, compra esse tênis, compra esse boné, essa camiseta. Assim, foi algo muito legal para mim, porque desenvolveu um lado positivo na minha carreira, porque até então eu ainda acho que eu sou muito tímido, tá? Quando eu trabalhei como vendedor, eu tinha que pelo menos mudar um pouco da minha característica própria para poder ser simpático, sorrir sempre. E aí, compra um boné, e agora, vamos ver uma meia, vamos comprar uma camiseta? E sempre na pressão também, né? Aprendi a lidar com pressão desde cedo, porque vendedor não é fácil. Se você não bater a meta, você não ganha bônus. Se você não ganha bônus, automaticamente seu salário é muito reduzido. Por conta disso, no ensino médio, foi o que me obrigou a estudar à noite, durante o ensino médio. Um dos trabalhos, né, foi esse. E como foi essa experiência após ser vendedor? O que você aprendeu em relação a isso? Que você pensou, tá, agora eu estou estudando, sou vendedor, qual que é o próximo passo? Então, nessa época que eu estava trabalhando como vendedor, foi justamente a época que me abriu as portas assim do mundo. Porque eu estava entrando no ensino médio, as pessoas começaram a me falar de vestibular, começaram a me fazer aquela famosa pergunta, e aí, o que você quer ser? E eu não sabia. Assim como muitos aí, que vêm de uma origem um pouco mais simples, também não sabe. Só vê aquilo que aparece na TV, acha lindo, maravilhoso. E foi onde eu precisei me tocar, cair na real e ver o que eu queria da minha vida mesmo, né? Então, ali, quando eu trabalhei no Barracão, foi um período muito bom, muito bom. Barracão era... É o nome da loja. De o nome da loja, de vendas. Foi um período muito bom, me desenvolveu pra caramba no questão de relacionamento com pessoas e me fez querer um pouco mais também, sabe? Porque assim, eu vi que eu conseguia desenvolver aquilo
e eu via que eu tinha capacidade para poder crescer podendo ser ela dentro até mesmo de vendas, como na parte de gestão de pessoas dentro das equipes, porque eu sempre lidei muito bem com o pessoal que eu trabalhava lá na loja, e foi uma experiência muito agradável para mim. E o que fez você virar a chavinha e estudar para se dedicar mesmo para fazer o Enem, para conseguir uma bolsa? Tá. Na sequência, logo depois que eu saí da loja de roupas, eu fui trabalhar com um técnico de futebol. O meu técnico do futebol de várzea, ele me convidou para poder montar equipamentos de pilates com ele. Aí, no meio do dia a dia, e eu tinha uma rotina muito semelhante com a qual eu tenho hoje, isso eu estou falando, eu tinha uns 15 anos, tá? Ele me pegava todos os dias de manhã na minha casa, a gente ia, montava equipamento de pilates, chegava às 5 horas, 5h30, tomava banho, corria e ia para a escola. Nesse dia a dia, ele começou a colocar muita coisa na minha cabeça. O Fausto, o nome dele. Pô, e aí? E agora? O que vai ser? Você está aqui trabalhando comigo, mas e se amanhã eu não tiver mais como prover um trabalho para você? Aí ele foi fazendo perguntas, eu fui perguntando para ele também como que ele conseguiu montar a pequena empresa que ele tinha, né? Porque na empresa dele eram somente 3 pessoas na época, tinha eu como ajudante, a filha dele que tomava conta ali do telefone, né, dos administrativos, montando a agenda, e ele que era o profissional da área, né? E ele me contou que ele passou por diversas escolas aí, profissionalizantes, a principal delas foi o Senai. Ele fez curso de torneiro mecânico, fez diversos cursos no Senai. E aí foi onde eu entendi que para você poder prover algo maior, você precisa se capacitar. Então foi após eu ter saído da loja de roupas que me veio o estalo de falar, pô, eu preciso escolher alguma profissão que eu possa, de fato, me desenvolver, né? Tipo, crescer na carreira. Então, foi graças a essa pessoa, fundamentalmente, que eu tive um acesso mais amplo ao que é o mundo de negócios, mundo de trabalho, né? Então, sou muito grato a ele pelos quase 2 anos que a gente trabalhou junto. Eu trabalhei com ele dos 15, praticamente, até os 17. Mas foi bem legal. Você também trabalhou com seu irmão, você trabalhou com formaturas. Como que foi essa experiência? O início do... Você trabalhou em várias funções, né? né? Não, eu sou multifacetado, né? A gente tem, na época, nós tínhamos que aproveitar aquilo que tivesse. Não tinha tanta opção. Tipo, o que tivesse para fazer, tinha que fazer bem feito. Não tinha aquele, não vou fazer, sabe? Porque tinha que fazer. Quando eu vejo algumas situações onde a pessoa tem o livre-arbítrio, a escolha, né? Para poder, não, eu quero isso aqui é bom para mim. Ou não quero isso, eu quero outra coisa para minha vida. Eu fico assim com muita inveja, sabe? Tipo, pô, você ainda tem como escolher ainda. A gente não. Eu não tive essa oportunidade. Eu tive que pegar aquilo que vinha pela minha frente. Então, assim, logo após eu ter parado de trabalhar com o Fausto, eu já estava com 17 anos, estava no 3º ano do ensino médio. O meu irmão me convidou para eu trabalhar com ele, primeiramente, no estúdio fotográfico, porque meu irmão é fotógrafo. Ele montou um estúdio e tal, e eu era como se fosse o office boy dele, né? Ele fazia as fotos das pessoas ali, tipo book de gestante, book de criança newborn, book de recém-casados, né? Tipo, a pessoa ou acabou de casar, ou pré-casamento, ele fazia ali algumas fotos para montar quadro de assinatura, na época do quadro de assinatura, para montar banner, essas coisas. Então, era eu que ficava fazendo esse trabalho de office boy, né? Tipo, pegando pendrive na época, indo até a gráfica, imprimindo, trazendo os banners, etc. Na sequência, ele entrou numa empresa de formaturas, chamada As Formaturas. Isso daí foi final de 2012, eu acho. Quando ele entrou na empresa de formaturas, ele entrou lá para organizar o setor de fotografia. E entre essa organização, a parte administrativa. Então, ele tomava conta de contratar fotógrafo, de fazer escala de fotógrafos para bailes de formatura. E aonde que veio a oportunidade que ele conseguiu para mim nessa empresa?
Quando um álbum de formatura, um exemplo, você se formou, certo? Você acabou de se formar. Aí vai um vendedor na sua casa com um álbum com as suas fotos, da colação, do baile. Hoje. Tá, até hoje. Até hoje, vai lá? Falam que tá 50% de desconto. Não sei aonde. Eu era que organizava essa parada aí. Então, mas, aonde que é 50% caro até hoje? Eu falei, caro. não, a gente vai desfazer do álbum. Pode desfazer, moço. Porque eu fiquei tão horrorosa nas fotos que eu falei, bota fogo, não quero não. Pois é. Aí, como que surgiu essa oportunidade aí? Os álbuns de formatura, eles iam para a casa dos clientes através de uma empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada tentava fazer a venda para a Fabi. Pô, Fabi, tá aqui seu álbum, tal, 50% de desconto por apenas X. Aí você fala, pô, não quero. Esse álbum precisava voltar para algum lugar. E o local que voltava esse álbum era um lugar que não tinha ninguém. Então, eles alugaram um galpão, de fato, e jogavam os álbuns lá dentro. O que meu irmão fez? Vou colocar meu irmão para arrumar essa zona. Aí foi onde eu consegui meu primeiro emprego, que foi CLT, que foi um emprego formal, né? Fui trabalhar organizando essa bagunça. Então, o que eu fiz lá? Cataloguei mais de 36 mil álbuns de formatura. Organizei por nome, coloquei em planilha, pedi para o pessoal construir umas estantes gigantescas que, na época, né, tava acabando de entrar na faculdade, me inspirei um pouco na tabela periódica, então eu fiz ali como se fosse uma batalha naval, né? A1, A2, B1, B2, fiz umas tabelinhas e, por exemplo, eu colocava lá, Fabiana Rosa. Aí na planilha, né, no localizar, aparecia que se estava no A1, no A2, no F5, no F10. Então, consegui organizar isso daí tudinho. Com isso, eu consegui, né, abrir oportunidades de emprego para amigos meus. Isso foi algo que foi muito legal, porque eu vi que aquela bagunça, primeiramente a gente organizou, aí o pessoal da empresa contratou uma moça para ficar ligando para as pessoas, para ver quem tinha interesse em adquirir o álbum, semelhante ao que as pessoas estão fazendo com você hoje. E eu ficava ali no back-office fazendo a organização daquilo. Então, eu pegava os álbuns de formatura, guardava e tal. Consegui expandir isso, porque a gente organizou tão bem isso que, por exemplo, um ticket médio de R$10 mil por mês, que era o ticket de vendas ali, o nome do setor, em alguns lugares, é repasse, em alguns outros lugares é repique. Então, o ticket médio da empresa com esse setor era R$10 mil. Após a gente ter feito todo esse trabalho de organização, de localizar o álbum de uma forma mais ágil, mais rápida, isso saltou para 50, 60, 70 mil. Aí foi onde eu consegui falar, não, peraí, agora eu não consigo fazer tudo sozinho. Aí eu fui, contratei meus amigos, Gustavo era o nome do meu ex-chefe, né? Gustavo, eu vou trazer um menino bom que vai ajudar a gente aqui a poder dar mais vazão nisso. Mas por que eu preciso disso? Porque tem muita coisa para eu fazer. Eu fico encarregado de receber o álbum, de etiquetar, de colocar na prateleira, de catalogar na planilha. Então tá ficando um pouco pesado. Então eu preciso de mais gente. Aí foi onde eu consegui colocar pessoas para trabalhar comigo com 18 anos. E isso durou durante 3 anos e meio. E a pergunta que não quer calar. Quando eles ligam e falam que vão descartar, é mentira, né? Porque depois de 2 anos eles ligam de novo. Agora a gente vai descobrir, pessoal. Na minha época não se descartava. O álbum ia para a Fabi, voltava, eu guardava de novo. Só que eu cavei a minha própria cova. Porque assim, na época, a AS, ela adquiriu uma gráfica. Então imagina que a AS comprou uma gráfica e colocou dentro da própria empresa. Então, com isso, o ticket para ela poder imprimir uma foto ficou muito menor. Ficou muito mais barato para ele imprimir uma foto. Aí, o que eu fiz? Eu dei a bendita ideia para o meu ex-chefe de fazer arquivo digital. Então, por exemplo, o álbum muito antigo, o que a gente fazia? Eu dei a ideia de escanear os álbuns, né? Ou até mesmo pegar nos CDs antigos, nos pendrives antigos, separar isso, digitaliza tudo isso numa nuvem, num HD ou coisa do tipo. E quando o cliente ligasse, ele pegava o HD, colocava na impressora, imprimia as fotos e levava para a Fabi, entendeu? Com isso, ele falou, mas tudo bem, eu tenho todos os álbuns agora dentro de um computador. Por que eu preciso do Valdeir e dos amigos dele lá no estoque? Joga tudo fora. A partir desse momento, isso aí já foi em 2016, começaram a descartar. Mas você não vai deixar de receber ligação nunca, porque eles vão querer te vender.
Olha só. Entendeu? Mas eu não vou comprar já. Ó, se vocês estão me assistindo, eu não vou comprar, porque as fotos ficaram horrorosas. Por que eu vou guardar um negócio que ficou feio demais? Não, não. Mas eu quero saber, o que você aprendeu com essa experiência? Aprendi muito, porque foi graças a esse trabalho que eu fiz os meus primeiros cursos profissionalizantes. Graças a essa oportunidade de trabalho, eu soube o que era, por exemplo, gerenciar, mesmo que seja um negócio muito pequenininho. Eu era responsável por aquilo. Então, eu tinha um cargo de confiança. Eu soube o que era apresentar resultados. Porque, assim, uma coisa é, você está ganhando X, e o que você está fazendo para poder me justificar que esse X que você está ganhando é algo que é legal, que está fazendo sentido para mim. Eu tive que, desde essa época, aprender a lidar com isso. Então, foi uma situação bem desafiadora. Criar oportunidade para os meus amigos foi algo, assim, incrível para mim. Foi fantástico. E ver também como que eu entrei lá e como que eu saí, a questão de maturidade, a questão das formaturas, né? Na época, ser uma empresa, eu não sei como está hoje, porque já estou afastado desse segmento já tem um tempo, mas ser uma empresa top 1 do mercado, isso daí me enchia de orgulho. Poder ver, tipo, pessoas que trabalhavam comigo, que hoje são famosas, por exemplo, e trabalhavam comigo nessa época. Eu falei, eu tive tão perto de pessoas desse jeito. E na época eu não tinha nem ciência disso, sabe? Graças a essa oportunidade que eu tive, me trouxe muitas outras coisas, né? Tipo, me trouxe visão de o que é uma faculdade, me trouxe a visão de poder visitar uma faculdade, por exemplo, na época top, no meu segmento, que era a FEI, a Mauá. Que é ainda, né? Eles são fantásticos. Mas eu fui lá para poder trabalhar como mascote. Eu era o mascote da empresa, né? Porque eu tinha que fazer uma renda extra, inclusive. Soube o que era o desafio de me formar. Tinha no meu coração, um dia eu vou fazer minha formatura. Eu tô aqui trabalhando num bar, às vezes de final de semana, a gente fazia ali como chefe de bar, tudo mais, nos eventos. Tô aqui fazendo isso, tô aqui fazendo aquilo, mas um dia eu vou estar no lugar dessas pessoas que estão aí. E não é invejando, é tipo olhando como admiração mesmo. Porque até então, até eu furar essa bolha do que eu vivia na época ali, eu não tinha vivência com ninguém formado. Não sabia o que era isso. Olhava pro lado, o que eu via? Eu via o que eu queria ser. Eu vi o meu amigo, vizinho, o outro, oi, vamos jogar bola. Oi, vamos brincar. Oi, vamos fazer alguma coisa na praça, porque em frente à minha casa tem uma praça gigantesca. Vamos ficar na rua. Era isso, a minha visão. Após eu ter entrado para esse trabalho, me trouxe, além da questão profissional, me trouxe também visão de mundo, né? Visão do que eu estou estudando hoje na São Judas, mas qual que é a melhor que tem? A melhor que tem é a USP, entendeu? A melhor que tem é a FEI, a Mauá, etc. Então, eu tive esse universo, esse conhecimento de estudo a partir da AS. Então, eu sou muito grato. Inclusive, um abraço para todos que ainda trabalham lá. Você também trabalhou em grandes empresas, você até citou nos bastidores para mim, falando as dificuldades que você enfrentou para passar nos processos seletivos, porque você não tinha a qualificação que aquela vaga pedia. O que fez você buscar essas qualificações? Não ter escolha. Não, sabe aquele não ter escolha? Tipo, é isso e acabou? Então, foi isso. Respondendo a sua pergunta diretamente, foi isso. O que eu quero ser? Eu quero ser engenheiro. E para eu ser engenheiro, o que eu preciso ter? Preciso me formar. Tudo bem. Além disso, o que eu preciso? Preciso ter um emprego na área. Porque até então eu trabalhava com eventos. O que tem a ver eventos com engenharia mecânica? Nada. O que eu pude fazer do primeiro ao 4º ano de faculdade, eu fiz. Então, eu ia para uma entrevista de emprego, por exemplo, como estagiário, né? Valdeir, você não tem Excel avançado. Vai o Valdeir, lá no núcleo de cursos extracurriculares da São Judas. Tem curso de Excel? Tem, vou fazer. Fiz básico e avançado. Ia para entrevista de novo, em grandes empresas. Valdeir, você não entende de AutoCAD, você não entende de SolidWorks,
então a vaga aqui não é legal para você. Você não tem o perfil da vaga. Então eu preciso saber SolidWorks e AutoCAD? Maravilha. Aonde eu posso fazer um curso de SolidWorks e AutoCAD que eu possa pagar e que isso, faça eu entender o que é isso? Porque até então, como eu disse no começo, o meu universo era restrito a futebol e só. O meu conhecimento era muito pequeno. Inclusive, um dos arrependimentos da minha infância, que eu tenho ali do período de adolescência, foi não ter capacitado mais. Porque, assim, durante o período de faculdade, eu via meninos que estudavam comigo, né, que já fizeram 2, 3 cursos no Senai, já tinha feito um curso extracurricular como desenhista industrial. Então, assim, chegava nas provas para fazer os trabalhos, os caras voavam. E eu pegava um desenho técnico na primeira vez na minha vida, assim, olhava e falava, minha Nossa Senhora, o que é isso daqui? Nunca vi isso na vida. Aí, fica aquela sensação de que o cara tá mais capacitado que você. E isso daí não é culpa dele. Também não é questão de dinheiro, não é nada disso. É só questão de saber que tinha esse mundo, entendeu? Até então eu não sabia. Então, o que eu precisei fazer? Precisei me profissionalizar, precisei melhorar, precisei ir atrás. Então, aquele dinheiro que eu ganhava trabalhando com eventos, né? Tanto nas formaturas quanto nos eventos aos finais de semana, todo ele foi dedicado a isso, entendeu? Todo o dinheiro que eu pegava durante esse período, durante esses 3 anos e meio, eu dediquei à minha graduação, em primeiro lugar, cursos extracurriculares, em segundo lugar. E isso se tornou um looping. Foi indo, aí ia fazer uma entrevista. Falta um curso tal. Não, beleza, falta um curso tal, então a gente vai romper essa lacuna. A gente ia, pagava, fazia o curso e depois ficava com o currículo cada vez mais bonito, cada vez mais cheio. Mas isso tudo que eu fiz não foi suficiente ainda para poder fazer eu trilhar uma carreira como se fosse uma trilha de pães, sabe? Entrar numa empresa, iniciar como estagiário, passar ali para um auxiliar, assistente, passar para um engenheiro júnior, depois ser engenheiro, depois fazer um processo de trainee, para virar gerente, etc. Né? Tenho amigos meus que, graças a Deus, conseguiram trilhar essa carreira bonitinha, né? Que o pessoal de RH vende aí em muitos lugares, né? A sua carreira vai ser pautada nesse desenvolvimento aqui. Eu não tive isso. Eu precisei sempre complementar alguma coisa que faltava no meu perfil. E isso foi algo que eu procurei fazer durante esse período, né? De tentar fazer coisas novas. Né? Você citou que se formou em engenharia mecânica, mas antes disso, o que fez você escolher esse curso? O Fausto, tá vendo esse equipamento que a gente está montando? Então ele tem que ser montado assim, tem que ter o parafuso assado, tem que fazer dessa forma. Quando a pessoa vier fazer um movimento, a barra tem que estar instalada desse jeito. Se você deixar a barra torta, pode ser que a pessoa se acidente. E seus pais, eles te influenciavam para você ser outro, ou ter outra profissão? Porque tem, né? Aquela, meu filho, eu espero que um dia você seja isso. Teve com a sua família? Não. Nenhum momento. Por que você acha que não? Não sei. Porque isso aí eu não sei te responder. Porque, assim, eu sou o primeiro graduado da minha família. Então, eu acredito que na minha família não teve esse apoio por conta de falta de conhecimento. E isso é triste falar isso. É tristíssimo falar isso. Porque, assim, pro meu pai e pra minha mãe, meu pai sempre foi um cara mais cabeça aberta, um cara mais de mercado. Meu pai sempre foi, um cara que foi dono do próprio negócio durante muito tempo. Meu pai foi um cara que ele venceu na vida durante um tempo, depois ele ficou doente e acabou com tudo. Meu pai, ele sempre foi um espelho assim, um espelho de empreendedor, só que ele nunca me cobrou nada. E ele sempre me deu de tudo. Do lado da minha mãe ela sempre foi muito mais simplista. Minha mãe, ela, até pouco tempo atrás, minha mãe hoje tem 68 anos, né? E eu ainda não consegui, isso aí é uma meta que eu tenho na minha vida, é fazer ela parar de trabalhar. Porque ela tem 68 anos e continua ainda trabalhando ainda, né? Minha mãe trabalhou durante muitos anos no SEMA, ali no centro cirúrgico, né?
fazendo limpeza, tal, com o pessoal ali. E para minha mãe era aquilo. Eu tinha que ter um trabalho CLT, onde eu ganhasse um salário, onde eu economizasse o máximo e vivesse com o mínimo, e isso já estava bom, porque a gente já tinha um teto. Então, assim, para ela nunca me cobrou de nada. Só que eu via, isso aí já tô falando tô atropelando um pouco a história, e isso eu via com bastante frieza, porque eu tinha noção da situação que estava acontecendo ali dentro. Eu tinha ciência de que a casa, tipo, já não era mil maravilhas, que tinha muita infiltração, muita goteira, que, tipo, muitas vezes não tinha aquele melhor doce, aquele melhor chocolate para poder comer, entendeu? Então, repito, nunca faltou nada, mas coisas extras não, de fato, nunca foi o perfil de ter. Então, da minha mãe, assim, o apoio que ela tinha era para eu trabalhar. Então, o que ela me cobrava, ela não podia ver eu parado, ela queria ver eu trabalhando, né? Do meu pai já foi um pouco mais diferente. Meu pai sempre foi um cara mais empreendedor. Falar deles é um pouco complicado. Eu entendo. Falar da família, principalmente, nosso apoio, emociona. Claro. Então, principalmente pessoas que a gente se espelha. Claro, falar do meu pai e da minha mãe são pessoas assim que eles não têm muito estudo. São pessoas que são simples. Vieram de origem simples, com todas as dificuldades que eles tiveram. Eles conseguiram me criar muito bem, criaram meu irmão muito bem, deram o melhor que eles tinham. Sou muito grato a tudo que eles fizeram por mim e ainda fazem. E eu vejo eles como uns vencedores. Porque sair da onde eles saíram e chegar até onde eles chegaram, cara, pra mim eles são milionários, sabe? Tipo, é um degrau muito grande para você poder vencer. É algo que, para algumas pessoas, assim, né, seria intransponível. E para eles, não. Para eles foi sempre muito na base da batalha, da guerra. Eu lembro, eu era pequeno, mas meu pai foi dono de comércio. Meu pai tinha adegas, né? Meu pai tinha duas adegas e um bar. Então, nessa época que meu pai tinha tudo isso, era ele que tomava conta de tudo. Eu praticamente não via meu pai. Meu pai ficava de um canto pro outro e virando madrugada e ganhou tanto dinheiro, ficou doente, não conseguiu trabalhar mais. Aí ficou praticamente 5, 6 anos ali com depressão profunda de não querer sair de casa. Comeu todos os bens que ele tinha adquirido. Sobrou somente a casa que a gente, graças a Deus, mora hoje. Após isso, ele somente foi autônomo. Ele abriu um barzinho, fechava um barzinho, vendia alguma mercadoria na porta do mercado ali, próximo de casa, e virou praticamente um camelô. Minha mãe, por bastante tempo da vida dela, ela só cuidou de mim, né? Mas a partir de 2001, 2002 foi quando ela precisou voltar a trabalhar por conta do problema do meu pai, né? Com depressão. E desde então também, ela sempre trabalhou e até hoje não para. E um dos meus sonhos é poder falar, não, você tá aposentada, fica aí tranquila, mas não tem como, ela é serelepe pra caramba, ela é muito pra frente, não consegue ficar parada, sabe? Sim. Minha mãe é aquela tiazinha que 4 horas da tarde tá na Smart Fit. Sabe? É ela. Meu, falo desses dois com orgulho, assim, imenso. Trazendo um pouco também acredito que do final. Eu sou muito grato a tudo que eles fizeram por mim. Tudo que eu faço, tudo que eu me desenvolvo, tudo aquilo que eu procuro lutar e conquistar é por eles. É isso. Isso é muito bonito porque é importante a gente reconhecer a família, principalmente as pessoas que estavam conosco nos momentos mais difíceis. No seu caso, sua mãe, seu pai, que são os seus espelhos. Quero também que você fale sobre as dificuldades que você enfrentou quando decidiu fazer intercâmbio. Bom, quando eu decidi fazer um intercâmbio foi naquela situação ali do não ter alternativa. Os cursos. De novo, né? Cheguei, acho que eu posso falar, né? Cheguei no final de 2 grandíssimas empresas. Uma é a Braskem. Cheguei no final do processo seletivo da Braskem e cheguei no final do processo seletivo da Zurich Seguros. Nas duas, depois de fazer N provas, no meio do 3º ano de engenharia, fiz diversas provas ali, passei por entrevista, passei por dinâmica. Meu, acredito que eu cheguei lá não sei como, porque tinha pessoas tão boas concorrendo comigo, que às vezes eu olho assim e falo, pô, como que eu cheguei na final, né, dessas empresas? E no final, assim, o gestor olhou assim e falou, pô, seu currículo é muito bom, você é muito desenvolvido, hoje você está muito bem, no entanto, você não fala inglês. Então, eu sou obrigado a não te dar essa oportunidade agora, porque a outra pessoa, que obviamente está concorrendo com você, e o cara tem razão no que ele me falou, porque são empresas que tratam
em âmbito internacional, né? Eu preciso dar a vaga para outra pessoa porque ela fala inglês. Aquilo para mim foi mais um não. Eu falei, pô, é mais uma lacuna que eu preciso preencher. É mais alguma coisa que me faltou durante a minha formação que eu preciso complementar. E foi onde eu saí das formaturas na época, né? Eu lembro que eu saí das formaturas em setembro de 2016. Peguei todos os recursos, né, que eu tinha, de FGTS, de rescisão, 13º, férias, tudo. Paguei um mês de intercâmbio e resolvi ir para a Inglaterra. Fui com o dinheiro que eu tinha, que não era muito. Passei N dificuldades financeiras lá, porque é pesado. Na época era 1:5. Uma libra equivale a R$5. E na época já era pesadíssimo. Se você fosse comprar, por exemplo, uma água, você falar, pô, uma água tá dando aqui praticamente R$10. Você vai falar, meu, tudo isso. Aí comecei a restringir muito os meus custos lá. Passei algumas dificuldades. Voltei de lá 15 quilos mais magro. Foi algo desafiador de fato, mas graças a Deus deu tudo certo. Fiz ali toda a parte de escola, né? A parte do meu curso que eu pude pagar. Na época, eu acredito que foi o Basic 3, foi o Básico 3 que eu fiz lá? Foi. Fiz o Básico 3 lá, entrei no intermediário, né? E tem uma coisa importante. Eu fui para a Inglaterra no dia 26 de dezembro de 2016. O meu pacote de intercâmbio que eu havia pago iniciava no dia 9 de janeiro e terminava dia 4 de fevereiro. Só que o meu retorno para o Brasil só era dia 10 de março. Então, assim, eu tinha um período onde eu precisei me custear com o dinheiro que eu levei do Brasil, né, quando eu cheguei. E depois, quando eu saí ali do curso, porque no curso eu tinha acomodação, tinha café da manhã, vivia uma vidinha de estudante e era muito tranquilo. Tinha uma cama quentinha para dormir. Depois que acabou, depois que chegou no dia 4 de fevereiro, eu precisei voltar para o hostel que eu morava, né? Então, eu precisei ligar para minha família, né? Na época, minha família demorou um pouquinho para me mandar 200 libras, né? Porque dava R$1.000, para eu poder pagar mais 15 dias de acomodação até eu arrumar um emprego. Nesse meio tempo, distribuí currículo, muito currículo ali na Oxford Street, ali nos restaurantes brasileiros. Conheci muita gente, entrei em diversos grupos de emprego. Gente, brasileiro lá fora ajuda muito. Aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora, o que você precisar de um brasileiro, ele puder te ajudar, ele vai te ajudar. Então, assim, entrei em grupos de WhatsApp com os brasileiros. Pô, hoje tem um cleaner para fazer. Pô, tem um KP para fazer, que é Kitchen Porter. Ó, tem um job para você trabalhar, por exemplo, num evento judaico, que lá a gente fazia muito evento para judeu. Na sequência disso, eu consegui me estabilizar ali financeiramente e consegui um emprego num restaurante indiano. Fiquei 40 dias trabalhando num restaurante indiano, que foi o período até eu voltar para o Brasil. Aprendi muita coisa. Horário lá, não tem essa do convidado chegar 7h30. Se você não chegar até 7h05, esquece, você não entra. Você não... Ou te falam um monte, entendeu? Tipo, eles te cobram muito de horário. Aprendi muito sobre culinária com eles, foi algo fantástico. Mas isso é uma coisa... Em relação ao horário, é em relação ao indiano ou ao Não, é o país? inglês. Ah. O povo inglês, ele é muito correto com as coisas, sabe? Tipo, se a aula começa às 10 horas da manhã, é 10 horas da manhã. Não tem essa de ser 10h30, 10h05, 10h20, como tem no jeitinho brasileiro, que é muito organizado as coisas. Na sequência, que eu entrei no restaurante indiano, aí foi onde eu consegui mais fundos, mais dinheiro, consegui pagar uma acomodação melhor, não dormia mais num hostel com 15 pessoas no quarto, que era sinistro, era bem complicado isso. Consegui ir para um hostel que eu dividi o quarto somente com 4 pessoas. Tinha ali pelo menos um armário para eu poder guardar minhas coisas, porque até então tudo ficava dentro de mala. Então foi uma experiência com bastante desafios, né? E isso me amadureceu muito. Isso me trouxe, tipo, a noção de que você tá sozinho, sabe? Porque até então, quando eu tô no Brasil, até hoje, assim, às vezes eu sinto, pô, beleza, eu ainda tenho meu pai e minha mãe. Eu ainda tenho meu irmão. Pô, então eu tô mais tranquilo. Lá fora, não. Lá fora, a minha sensação é de que é eu e Deus e acabou, entendeu? Então era bem complicado, assim. Para você poder lidar com as pessoas, não é igual aqui o trato. O trato é diferente, as pessoas são mais frias, entendeu? Não existe jeitinho. Meu, se você tem que pagar aqui o aluguel ou a sua acomodação ao meio-dia do dia 1º de setembro, meu, é o meio-dia do 1º de setembro. Se der 12h30 e você não pagou, o cara vai te colocar para fora.
Isso já aconteceu comigo. Foi uma experiência única, única. Consegui passar esse período todo lá, desenvolvi a língua. Na época, eu consegui fazer um curso preparatório na cultura inglesa aqui no Brasil. Então, eu fui para lá já sabendo um pouco, mas não falar nada. E quando eu voltei, já era março de 2017. Eu estava entrando no 4º ano de engenharia, então já tinha perdido 2 meses e eu precisava acelerar, porque eu voltei em março, as provas intermediárias já eram em abril, então eu tinha que recapitular tudo o que foi falado desde o começo de fevereiro, colocar as matérias em ordem para poder me preparar para as provas. Então, quando eu voltei do meu intercâmbio, com todo esse know-how, eu precisei ficar de março de 17 até outubro, até outubro de 2017 só estudando, sem procurar nada profissional, só ali. Minha sorte que nessa época aí, além de eu ter 50% de bolsa do ProUni, eu também tinha conseguido os outros 50% de bolsa do FIES. Então aquele perrengue para poder pagar as mensalidades, ele já não existia. Entende? Então eu conseguia somente custear a minha passagem de ônibus para poder ir para a faculdade e praticamente o ano de 2017 foi pautado nisso. Logo depois entrei no Mercado Livre. E como essa experiência de Londres influenciou para você construir a sua empresa de climatização? Isso aí é uma história legal. Lá em Londres, né, eu notei que todos os ambientes lá tem sistema de calefação a gás. Então, assim, por mais que esteja menos 5 graus na rua, frio, dentro de qualquer lugar você tira a jaqueta, você fica à vontade. Por quê? Porque os ambientes são aquecidos. E isso ficou na minha cabeça, né? Aí, um belo dia, numa aula, eu perguntei para um árabe. Falei, pô, lá no seu país, lá, tipo, ao invés do frio, é calor, né? Porque os pais deles são de Doha, no Catar, né? Ao invés de frio, lá é bastante quente, né? É calor lá, não é? Aí ele, lá não tem como viver sem ar-condicionado. Ar-condicionado? Mas como que é lá? Ele, todos os ambientes são climatizados. Aí eu, pô, todos os ambientes são climatizados? Sim. Aí fiquei na cabeça, falei, pelo menos lá na periferia, lá onde eu venho, ou até mesmo dos lugares que eu já fui, poucos lugares eu vi um ar-condicionado. Fiquei com a estrelinha na cabeça. Então a ideia de entrar no mundo da climatização, que é o que eu atuo hoje, veio praticamente disso. Acredito que seja algo muito positivo para mim, porque hoje, se eu vivo disso, é porque a sementinha, tipo, a ideia veio de uma conversa completamente informal com um colega de classe, de sala de aula, sabe? E você se formou engenheiro mecânico e também cursou climatização. Isso aí foi um pouco depois já, né? Eu voltei para o Brasil, aí entrei no Mercado Livre, né, no e-commerce. Entrei lá como analista de Customer Experience, atendimento ao cliente, respondendo e-mail. Me desenvolvi lá, fiz alguns projetos, depois trabalhei ali no setor de análise de fraudes, respondia única e exclusivamente consumidor.gov, que é uma plataforma governamental onde as pessoas colocam questões não é extrajudicial que fala, né? Porque não virou um processo ainda, mas se você não tratar aquilo no período, se torna uma ação judicial. Então eu trabalhei com isso, depois fui trabalhar com qualidade, análise de qualidade. E o que eu fazia em análise de qualidade? A gente analisava diariamente NPS, produtividade e recontato. Então, por que o cliente entra em contato mais de uma vez pelo mesmo problema? A gente tinha que analisar o que estava acontecendo e propor projetos de isso não acontecer mais. Porque a cada vez que um representante respondia um e-mail ou um cliente retornava com a mesma dúvida, o custo da companhia era altíssimo. Então, a gente desenvolveu alguns projetos de melhoria lá dentro para poder reduzir isso, né? Então, a gente teve bastante sucesso com alguns projetos que a gente fez. Inclusive, não fiz os projetos sozinho. Teve pessoas maravilhosas que me apoiaram lá dentro. Consigo lembrar de cabeça do nome de cada uma delas. William, Diego, Carol Alcântara, a Bruna Martins, Marcelo, os meus líderes na época, né? Que eram o Thales, a Luciana, a Flávia. Então, foram pessoas assim que colocaram muita coisa boa também na minha carreira e me fizeram chegar
ali no final da minha faculdade, porque eu me formei trabalhando lá, e na sequência eu entrei na minha pós de eficiência energética em sistemas de climatização, no Senai, Oscar Rodrigues Alves, e também, devido aos projetos que eu fiz no Mercado Livre, né, eu entrei no núcleo de pós-graduação da Escola Politécnica da USP, no PS, para fazer engenharia de qualidade. Então, foi um período assim, muito positivo para mim, tipo, abriu diversas oportunidades, me mostrou um mundo novo, me mostrou o que é o mundo do e-commerce, o que é o mundo das vendas, o que é o mundo de análise de qualidade. Por que a gente precisa fazer muito mais com muito menos? Porque senão o negócio não fica sustentável, sabe? Então, isso para mim foi uma experiência assim, também que agregou demais no meu portfólio, na minha carreira. Acho que eu respondi, né? Respondeu. A gente está quase terminando essa entrevista, mas é importante saber também como que foi criar a Estotec Engenharia, como que tudo iniciou e qual que é o diferencial de vocês do mercado. Tá. Hoje, a Estotec ela foi a primeira grande oportunidade de eu trabalhar diretamente com projetos de engenharia, mas, digamos, nos segmentos de climatização. Dentro da Estotec hoje, nós somos especialistas em instalação e manutenção de sistema de ar-condicionado residencial e comercial, certo? Na nossa empresa, o nosso principal diferencial é que a gente executa o projeto do começo, da sua concepção, da sua ideia, até a entrega final da instalação do seu projeto, ou até mesmo ali para verificar a viabilidade da instalação do seu projeto, porque em alguns casos, principalmente em grandes locais, em grandes empreendimentos, como padarias, shopping centers, precisa ter ali a questão de análise de eficiência energética para poder saber se vale a pena fazer um retrofit naquele sistema ou não. Então, toda essa parte a gente traz com bastante know-how. Dentro do seu negócio, do seu projeto, a gente entra, verifica a viabilidade, entra ali com a parte de civil, para fazer infraestrutura de dreno, infraestrutura elétrica, fazer toda a parte de conexão dos equipamentos, depois disso, fechamento de todas as infraestruturas. Preciso fazer um shaft de gesso, preciso fazer um forro para poder cobrir uma tubulação que está passando na minha sala ou no meu banheiro. Não quero ver um negócio tão feio dentro do meu ambiente. Então, o nosso diferencial hoje do mercado e o que a gente atua principalmente são com projetos dessa espécie. Não tem mais essa do instalador, que no caso ainda sou eu, chegar para poder fazer o seu projeto e falar assim, Fabi, chama um pedreiro, o pedreiro vai vir, vai quebrar assim, 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 vai fazer um furo ali, está aqui a tubulação de cobre, você pede para ele passar, na sequência, quando tiver tudo pronto, eu volto e eu instalo a máquina, porque é isso que o mercado faz. E a gente viu nisso uma oportunidade muito grande de poder crescer o negócio. Então, dentro do mundo da Estotec hoje, nós somos em 5 pessoas, né? Tem o José, que é nosso pedreiro, José Furuê. Tem o Antônio Viana, que é nosso gesseiro. Tem eu, que sou instalador ainda. Tem o Maicon, que é nosso assistente. E tem o Luiz Ricardo, que é nosso eletricista. Então, a gente é uma equipe multifuncional que trabalha com projetos de climatização no geral. E você, como citou, é tanto comercial como residencial, né? Hoje, a maior demanda vem de residencial ou comercial? Hoje, 90% da nossa demanda são apartamentos de médio e alto padrão. Apartamentos de 60 a 200 metros quadrados, a gente atua com bastante expertise nesse segmento. Justamente porque a nossa empresa consegue trazer muita solução para os clientes, sabe? O cliente ele sente muita confiança e fala assim, pô, Valdeir, eu vou fechar com você para fazer o projeto do ar-condicionado, mas você vai entregar tudo. Eu não preciso ficar contratando terceiros. Isso, para os nossos clientes, hoje é algo que é um diferencial muito grande. A gente atua também com bastante expertise em projetos de retrofit. Então, assim, um apartamento pequeno que foi construído de uma forma antiga, que não tem infraestrutura para poder receber ar-condicionado. A gente faz de tudo o que é possível e até mesmo, às vezes, coisas absurdas para poder fazer a viabilidade da instalação dos equipamentos nesse tipo de ambiente, né? Porque a gente sabe, hoje em dia,
em locais, principalmente locais cada vez menores, a necessidade de um ar-condicionado é muito evidente, né? É bastante necessário, inclusive. Tem alguns locais que a gente faz instalação, por exemplo, pequenos flats, né, que só cabe uma cama e, às vezes, uma pia, que se não tiver o ar-condicionado praticamente, não tem como ficar lá dentro. Não é habitável o local, né? Porque a pessoa precisa colocar armário em tudo, etc. A gente também tem que ter bastante sinergia com o projeto de arquitetura do local. Aproveitando isso, nós estamos entrando num momento difícil, que é o aquecimento global. E, infelizmente, daqui a alguns anos vai ser ainda mais difícil viver nas casas e apartamentos que não têm ar-condicionado. Eu estou falando que o momento que estamos vivendo é difícil. Eu não estou falando que as pessoas precisam correr e comprar ar-condicionado. Mas, já que eu estou com um especialista aqui e precisa colocar no seu apartamento, na sua casa, por favor, contrate a Estotec, Muito que obrigado. tem tudo em um só lugar. Você não vai ter dor de cabeça contratando um pedreiro, eletricista e o gesseiro, porque aqui tem tudo para você poder ficar tranquilo e não suar. Então, Muito bom. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Antes de finalizar, eu gostaria de saber se você tem algum recado para as pessoas e até os jovens que enfrentam dificuldades financeiras, até mesmo de estudos, e que você já passou por tudo isso e muito mais. Se você quer deixar um recado para eles aqui. Bom, sabemos que a vida é feita de muitos percalços, muitos desafios. Ela é composta por dificuldade o tempo inteiro. E o importante é a gente não deixar de acreditar. Porque a partir do momento que a gente acredita em algo e que a gente acessa algo que é muito maior, a gente não consegue mais voltar atrás e ficar com a cabeça presa num universo tão limitado. Então, um recado que eu dou para poder finalizar, nunca deixe de sonhar. Nunca. Independente de qualquer situação, procure sempre se desenvolver, estudar, conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas. Não desistir no primeiro não que a vida vier a te dar, porque, com toda sinceridade, você vai ser o resultado dos nãos que você der para os nãos que a vida te deu. Quanto mais persistente você for, maior vai ser o seu sucesso, a sua vitória. E, com toda certeza, se você acreditar, Deus há de te abençoar e Ele vai te abençoar com toda certeza. Amém. Mas agora está começando perguntas e respostas. Pergunta e resposta. Com o Valdeir. Basicamente, você tem que responder o que vem na sua cabeça. Não pode aumentar as respostas. Tá. Então, vamos lá com mais perguntas e respostas. Caiu aqui. Vou ter que editar essa parte. Vamos lá com mais perguntas e respostas do FalaCast. E hoje com o Valdeir. Você prefere central ou split? Não pensa muito. Split. Instalação no verão ou no inverno? No inverno. Ar-condicionado no escritório ou na praia? Pô, os dois são bons, hein? Manutenção com café ou com música alta? Música alta. Controle remoto perdido ou instalação complicada? Instalação complicada. Climatização residencial ou comercial? Comercial. Verão de 40 graus ou ar-condicionado quebrado? Verão de 40 graus. Manutenção preventiva ou deixa para depois? Preventiva sempre. Não esqueça, hein? Tecnologia de ponta ou simplicidade funcional? Funcional. Clientes exigentes ou projetos desafiadores? Projetos desafiadores. É isso aí, muito bom! Esse foi Perguntas Obrigado. e Respostas do FalaCast. Obrigada, pessoal. Obrigada, Valdeir. Obrigado, querida. Muito bom estar aqui. Passou tão rápido. Passou rápido. É. Boa, perfeito. Eita. Acho que eu nunca falei tanto na minha vida, mano. Ficou bom isso aí.